ano, nessa pandemia, o total de mortes passa de 285 mil. Hoje eu estava acompanhando de tarde, né, os jornais, enfim, parece que estava tendo alguma reunião ali em referente aos clubes e à federação, se iam jogar no interior do Rio de Janeiro, se conseguiriam entrar na justiça comum e pedir que o campeonato voltasse, enfim, tá? Mas eu quero a opinião de vocês e vamos pensar no âmbito esportivo, mas também vamos pensar em toda a situação que o nosso país, e principalmente o estado de São Paulo, está vivendo em relação à Covid-19. Flávio, começo com você para a gente inverter a ordem. O que você acha? O Campeonato Paulista ele deve parar ou os clubes devem procurar um outro lugar para abrigar os jogos, aí, independente da solução? Qual que é a sua opinião sobre esse fato? Tem toda a questão que é trabalho, que tem gente que depende disso, que tem jornalistas que ganham dinheiro por conta das matérias, pessoal clubes pequenos que dependem disso, mas eu sou partidário que não tinha nem que ter voltado o futebol, porque a gente não está numa situação tranquila, não existe esse tal protocolo seguro que a federação, que a CBF defendem. A Federação Paulista está tentando, o argumento dela, junto inclusive com os clubes que querem que o futebol se mantenha por conta da parte financeira, é que não tem tantos problemas por conta do protocolo que é adotado. Eu coloco exatamente a questão do Corinthians, que é o foco que a gente está falando hoje. O Corinthians chegou a 16 casos de Covid no elenco. Isso que você não conta pessoas que convivem com eles, familiares que devem ter sido infectados. E acho que, infelizmente, o pessoal aqui no Brasil, no futebol, no esporte em geral, está esperando morrer algum jogador para tomar alguma decisão. Tem informação em off, não vou citar os nomes também porque não estou liberado para falar, mas é de um setorista do Corinthians, que 2 jogadores do elenco do Corinthians, que nesse último surto, ficaram hospitalizados, ficaram em estado grave. Inclusive, esse foi o motivo do entrevero lá com o Ivan Grava. Ele não aceitou, porque é jogador que entrou em campo hoje, e para o Ivan Grava, não, ele precisava estar em recuperação, porque ele voltou, o jogador ficou no hospital, acho que não sei se chegou até a ser entubado, mas não era, ele bateu na tecla. Então, a gente está com jogadores em estado grave, acontecendo situações dessa forma. Eu vou lembrar um outro caso também, para a gente poder também passar bem para os comentaristas. O Valdívia, que estava revelado no Inter, que estava jogando Brasileirão no Avaí, Série B, foi substituído no intervalo de uma partida, porque chegou o resultado do Covid em 45 minutos, que ele já estava em campo. E você falar que protocolo resolve? Desculpa. Eu sou partidário que a gente precisa pensar nas vidas. O número que está morrendo de pessoas é muito grande. A gente está perdendo um estádio de futebol cheio por semana. É muita gente, não dá para ficar alheio. A gente vai falar de futebol se estiver rolando, sim, porque a gente precisa estar informando o pessoal que não segue, a gente precisa dar conteúdo, mas teria que estar pensando muito mais na vida. E acho que a federação está mostrando, com a quantidade de nãos que eles estão tomando do Rio e de BH, que também já era para ter parado, mas dinheiro fala mais alto. Pois é, a situação, ela realmente aqui no nosso país não está fácil, tá? Né, chegamos, lembrando que há um ano atrás a gente estava descobrindo os primeiros casos, depois com a questão dos testes e mais pesquisas foi descoberto que já durante aquele carnaval lá de 2020 a gente já teria Covid-19 aqui, né, no Brasil. Mas para você, Luizão, o Campeonato Paulista ele deve continuar, o Campeonato Paulista ele deve parar, assim como o Flávio até disse que o futebol não deveria nem ter voltado, as pessoas acabam justificando, né? Eu vi o que o Renato disse há semanas e o Lisca, né, naquela questão, né? Eram 2 discursos diferentes. Para trazer à tona aqui para o pessoal, fazendo algumas palavras, né, do que o Lisca disse, que ele está perdendo amigos treinadores, amigos jogadores, e que não faz sentido a CBF, por exemplo, fazer um time de Minas Gerais jogar lá em Pernambuco, um time de Manaus receber um time do Sul, esses deslocamentos, né, referente à Copa do Brasil. E o Renato disse que realmente o futebol ele segue protocolos como o próprio Flávio disse, e o Renato não vai muito nessa linha, porque ele, na visão dele, o futebol ele faz com que as pessoas fiquem em casa, né, e até para as pessoas, poxa, tem tanto conteúdo na Fênix Esportes, não tô só puxando a sardinha aqui para o nosso lado, mas a gente produz tanto conteúdo, então assim,
Peço encarecidamente a cada um de vocês que assistam e consumam nossos conteúdos, sejam de textos ou visuais, realmente fiquem em casa, tá? E o Renato diz isso, né? O argumento do Renato é que o nosso futebol, né, que é um dos principais esportes aqui do nosso país, ele vai fazer com que o brasileiro fique quieto, isolado na frente da TV. Enfim, o que você acha sobre a paralisação ou não do Campeonato Paulista? Eu concordo com o Flávio. Tem que parar, não devia nem ter voltado na situação que voltou. Mas também não adianta parar o Campeonato Paulista e continuar a Copa do Brasil, continuar a Sul-Americana, continuar tantos outros campeonatos que a circulação de pessoas vai continuar grande. Tem que parar o futebol, não tem... O Brasil está vivendo um momento muito ruim, acho que o pior, tenho certeza que é o pior desde o começo da pandemia, mas também não adianta parar o futebol aqui, a gente vai lá e para o futebol paulista, não tem mais campeonato paulista, mas daqui 2 semanas o Corinthians, um exemplo, estreia pela Sul-Americana, vai jogar fora, depois volta, depois os jogadores voltam para casa, e aí as pessoas vão contaminando. E eu discordo também, eu só queria fazer um comentário rapidinho do que você estava falando das frases do Renato. O Renato fala que o futebol faz com que a torcida fique vendo pela TV, mas a gente também vê muitos casos de aglomeração, né? De torcidas querendo receber o clube, de torcida querendo apoiar, mostrar seu apoio ou até seu protesto para o clube e se aglomerando nesse momento que não é o ideal para isso, né? Então eu concordo com o Flávio, o futebol tem que parar, não é o momento. E também não é só o futebol paulista, eu acho que é o futebol sul-americano até de uma maneira geral, porque se no Brasil não tem capacidade de receber jogos, como que os times e os clubes brasileiros vão jogar competições internacionais? Pois é. Eu acho que não só, nem o nosso campeonato, tá? Eu acho que deveria se partir exemplos da federação, da FIFA, cobrar as entidades que são filiadas a ela e tomar uma providência. Eu acho que a gente sabe que existem pessoas que dependem do futebol para viver, só que a gente sabe que existem outras pessoas que dependem também dos seus empregos para viver e se pudessem, estariam em casa, estariam trabalhando, estariam estudando em casa e não estariam saindo de casa, estariam conseguindo comer e sobreviver. Eu acho que falta realmente um direcionamento, né? A gente vê isso muito na questão em si do nosso país. O futebol, eu falo isso, o futebol ele é um retrato da sociedade, né? E também a questão dos nossos representantes, dos nossos governantes, desde as esferas municipais até o nosso governo federal, também é o nosso retrato da nossa sociedade. Eu achei que, de verdade, eu realmente estou decepcionado, principalmente com a população do Brasil, por muitas pessoas que não levaram a sério, as coisas voltaram a ficar pior, de um sentido que a gente nunca viu. E, por exemplo, pessoas importantes, como o Renato, né, com a torcida grande que o Grêmio tem, enfim, de vez parar e pensar que, poxa, por mais que você até pense isso, e a gente está falando de vidas são muito mais importantes do que a questão econômica dos clubes ou não, até porque a gente sabe muito bem que muitos dos clubes devem por aí, eles fazem dívidas atrás de dívidas, o governo vai perdoando, vai refazendo as dívidas, enfim, então assim, dizer que, poxa, a pandemia vai acabar, o Corinthians vai fechar, o Salgueiro vai fechar, não, isso a gente não existe, né? Se alguma coisa acontecer é porque justamente teve uma má organização que nem previa, né? Óbvio que a gente não tinha isso, né? Pensando na sociedade do século XXI, né? Uma pandemia, algo que alastrasse o mundo de uma forma que preocupasse todo mundo, mas é muito complicado, Para o Campeonato Paulista, mas continua o Carioca, ou para o Carioca, continua a Copa do Brasil, o Santos estava jogando esses tempos aí, o Grêmio também, fora aqui do Brasil, então assim, não adianta, acho que as confederações têm que pensar no modo geral em todo mundo dar o exemplo, acabar todo mundo ficando em casa, assim como foi no início, né? Eu lembro dos jogadores treinando dentro das suas casas. Matheus, o que você acha? Concorda conosco em relação à paralisação do Campeonato Paulista? Tem algo a acrescentar a esse tema tão importante, né, que para mim foge só da esfera do futebol, porque tem a ver com vidas? Concordo do início ao fim com vocês. É uma situação delicada porque o futebol ele se torna um exemplo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, você vê ali na televisão aquela questão do retrato da sociedade, né?
Você vê, por exemplo, dentro da Federação Paulista, eu fiquei sabendo que tinha pessoas que eram a favor da paralisação, presidente que batia o martelo para querer continuar a competição. Eu falo que é uma situação bem delicada, né? Se fala muito de lockdown aqui em São Paulo e tudo mais, né? Eu sou a favor de pelo menos 2 semanas fechar tudo. Envolve muito a questão da economia, são empregos, pessoas que são autônomas, né? As pessoas que têm o próprio negócio, mas a gente está falando de vidas, né? Se dinheiro vale mais do que uma vida, eu não sei o que essas pessoas têm na mente, né? A pessoa sei que vai viver uma dificuldade, mas eu tenho em mente que as pessoas, de certa forma, não vai morrer de fome, né? A gente sabe que o pessoal pode vir um desemprego, né? Mas sempre tem alguma pessoa, né? A gente fala tanto de associações que ajudam essas pessoas, né? E na parte do futebol, o que mais me preocupa nessa parte, né? Porque eu tento olhar para os dois lados, quero deixar claro aqui que eu sou a favor da paralisação, mas eu olho no argumento, principalmente de times menores, times do interior aqui de São Paulo, né, que vivem dos patrocinadores, que tem que pagar os seus jogadores. Eu fico pensando referente a eles. Mas eu acho que tem que ter um pouco de consciência, né? Eu acho que tem que haver o diálogo para todos entenderem a situação que nós estamos vivendo, né? Para a gente colher frutos lá na frente, para a gente voltar para os estádios, para a gente comemorar até aquela alegria, a gente precisa fazer a nossa parte agora. Então é um momento de parar, é um momento de colocar a mão na consciência, né? E eu acho que deveria partir lá da parte federal do nosso país, né? Tinha que ter lá desde o início da pandemia uma união, e essa união não existiu. Então cada um faz o que quer, né? Até as pessoas na própria sociedade faz o que quer. Tem pessoas que não usam máscara, as pessoas são ignorantes, então fica difícil, né? Então a gente não pode reclamar da Federação Paulista se tem uma pessoa próximo da gente que não usa máscara, né? Tem gente na nossa família que continua indo para a festa, continua fazendo aglomeração. Então, acho que é uma ignorância geral da sociedade. Eu acho que precisa ser revisto, né? Essa federação dá várias desculpas, que tem um protocolo adotado, né? Que outros países foram feitos e as partidas continuaram. Eu falo assim, se fosse feito um protocolo que existe lá fora, eu acho que poderia continuar o futebol, mas o protocolo não é. Jogadores treinam, vão para casa, no fim de semana resort, que aconteceu com o Otero e com o Jô, que não foram punidos, foi falado que foi resolvido internamente, desculpa, que foi resolvido internamente. Se os próprios jogadores não dão exemplo, as outras pessoas não vão seguir, entendeu? E isso, como eu falei, é o reflexo da nossa sociedade, né? Hoje chegou, já está acima de 2.000 mortos diariamente, né? Hoje foi 2.700 pessoas mortas, a gente não tem UTI, a gente não tem hospitais. Então, a situação é uma situação delicada. Eu acho que precisa colocar a mão na consciência. Eu acho que isso tem que partir lá de cima. CBF deveria parar todos os campeonatos, chegar com todos os presidentes, parar urgentemente esse campeonato por pelo menos 15, 20 dias no Brasil todo. Para todos vocês. Só para finalizar, já que eu citei duas personalidades do nosso esporte, né? A gente também sabe do que ocorreu aí nesse último fim de semana com o nosso querido Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, que já foi alvo de muitos elogios da minha parte, né? Como jogador, como centroavante, como um belo finalizador. Que poderia ter dado um exemplo, poderia ter ficado em casa, enfim, também fez um papelão com
com aquela desculpa que, infelizmente, o Gabigol não é, acho que o ser humano é falho, todos nós estamos passíveis de errar, só que o seu erro já foi ali, já foi declarado, as pessoas já foram expostas, acho que você poderia fazer assim, ó, pessoal, ó, errei, estava indo lá, estava contrariando, não estava obedecendo, peço desculpas, peço perdão a todas as famílias que estão passando pelo Covid, e eu errei, ó, quem fazia ou faz o que eu estou fazendo, pare de fazer, que isso não é o certo, mas não, se esconde atrás de verdades, né, dizendo que foi lá, por exemplo, para jantar. Infelizmente aqui como nós aqui do FNV Esportes, a gente não tem nada ligado com ninguém, isso não vai cair, não desce minha garganta de jeito nenhum. Ele sabia muito bem o que estava lá, o Gabigol não é nenhuma criança, enfim. E ele também não é o único, tá, gente? Ele não é o único, né? O Gabigol, ele foi um dos descobertos, assim como tem outras milhares e milhões de pessoas anônimas, como muito bem disse o Matheus, que finge estar cumprindo o protocolo, finge estar cumprindo as regras, né, que a saúde diz pra gente. Bom, eu sei que a gente fugiu aí, não é que fugiu, né? A gente falou fugiu da questão do campeonato, né? Hoje a gente comentou o jogo do Salgueiro 0, Corinthians 3, mas é importante a gente falar dessa indefinição que a gente vai ter aí ao longo da semana, por tudo que a gente está vivendo no nosso país. Agradecer mais uma vez a todos aqui que comentaram, né? Parece que tem mais 2 comentários aqui, ó, que o pessoal foi passando aqui, ó, falta dinheiro para fazer a bolha. Tiagão, o pior do Gabigol é ele ser um ídolo para as crianças. Pois é, uma referência, isso é complicado. O Murilo tinha até sugerido uma bolha, né, do que acontece na NBA, mas eu acho que o Brasil, ele precisa fazer o que realmente a Organização Mundial da Saúde e as organizações de saúde recomendam. Fica em casa, porque a gente já mostrou que temos, né, potencial para fazer as coisas certas, mas um ano depois dos primeiros casos aqui no Brasil, você saber que a média móvel está em 2.000 mortos, você falar assim, meu, o que aconteceu, né? Não adiantou nada, as pessoas não seguiram à risca o que deveria ter seguido. Bom, para todas as famílias aí, eu tô falando isso muito disso, tá? Tem um companheiro aqui nosso, não conversei com ele, também não vou acabar citando o nome aqui, que a gente comenta, né, não só de futebol, às vezes as pessoas acham que, poxa, FNV Esportes, realmente, a gente está aqui para falar de esportes, a gente fica ali no resenha, a gente fica ali no redação, enfim, são pautas, vamos escrevendo os textos, vamos fazendo aqui as questões das lives, igual o Matheus cuida aqui das lives, só que a gente fala muito do que acontece, né, o jornalista ele não vive só na bolha do futebol. E eu lembro que a gente falou o ano inteiro sobre a questão da Covid-19 e a gente começou a perceber que os relatos, né, de colegas nossos, de pessoas que estão ali conversando, Gabigol, Pedro, Jô ou não sei quem, enfim, a gente começou a perceber que os assuntos mudaram, então a prioridade mudou e na minha visão, assim como os meninos disseram bem, futebol está em segundo plano, cada um fica na sua casinha, os jogadores utilizem as redes sociais para pedir para os seus torcedores, para pedir para os seus ídolos, né, como o Bruno bem disse, né, se o Gabigol ele é tão influente assim com crianças, com adolescentes, enfim, agora que ele errou, tá certo, somos passíveis de erro, que ele deu um bom exemplo. Luizão, Mateusão,